Bem, uma vez que já apresentamos agora os conceitos iniciais da capitalização composta, o conceito de juros e montante, bem como os conceitos da taxa efetiva e da taxa nominal, vamos apresentar um exemplo para a gente poder colocar em prática essas expressões que foram tratadas na videoaula anterior. Bem, então observem esse primeiro exemplo, essa primeira aplicação. Calcular o montante de R$ 10.500 aplicado durante 1 ano e 6 meses a uma taxa de 24% ao ano capitalizados trimestralmente. Então a gente está aplicando um capital de R$ 10.500. Esse capital irá ficar aplicado durante 1 ano e 6 meses a uma taxa de 24% ao ano capitalizados trimestralmente. E a gente quer saber qual é o montante ao término desse período. O primeiro passo, pessoal, é a gente saber se a gente está trabalhando com uma taxa efetiva ou com uma taxa nominal. Porque naquelas expressões, em particular na expressão do valor do montante para o regime composto, que a gente verificou que é montante igual capital que multiplica 1 mais i elevado a n, essa taxa ela precisa ser expressa da forma efetiva, certo? Então, primeira pergunta, essa taxa aqui de 24% ao ano com capitalização trimestral, ela é uma taxa efetiva ou ela é uma taxa nominal? De acordo com os conceitos que a gente verificou na videoaula anterior. Como essa taxa é uma taxa anual, mas ela vai ser corrigida mais de uma vez durante esse período anual, ela vai ser capitalizada a cada trimestre, então, na verdade, a gente não tem uma taxa efetiva, a gente tem uma taxa o quê? Nominal. E a gente verificou, né, que a gente precisa pegar essa taxa nominal e transformar para uma taxa efetiva correspondente. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma salada, né, de unidades. A gente tem um período de aplicação ano, mês. A gente tem uma taxa anual que é capitalizada a cada trimestre. Então a gente precisa transformar tudo para o mesmo período, certo? Então eu vou fazer duas soluções. A primeira solução, eu vou pegar como período de referência o período trimestral, certo? Então a gente vai pegar todas as unidades do problema e vamos transformar correspondente ao período trimestral, ok? Então vamos lá. Capital aplicado R$ 10.500, taxa dada 24% ao ano com capitalização trimestral e o período de aplicação 1 ano e 6 meses. Só fiz copiar, né, os dados de exemplo aqui para esse cantinho. Então, primeiro passo, vamos deixar tudo em trimestre, certo? Essa taxa aqui a gente verificou que ela não é uma taxa efetiva, não é isso? Ela é uma taxa nominal. O que é que a gente precisa fazer? Pegar essa taxa nominal e transformar para uma taxa efetiva correspondente em trimestre, não é isso? Então, como é que ela fica? Como é que eu transformo uma taxa nominal numa taxa efetiva? A gente verificou, não foi? A transformação de uma taxa nominal numa taxa efetiva se dá de que forma? Em 1 ano, essa taxa seria corrigida quantas vezes? Ela seria capitalizada a cada trimestre. Em 1 ano eu tenho quantos trimestres? Eu tenho 4. Então 24 dividido por 4, eu vou ter uma taxa efetiva de 6% ao trimestre. Então a cada trimestre o meu dinheiro será corrigido a uma taxa de 6%. 6% no primeiro trimestre, 6% no segundo trimestre, 6% no terceiro trimestre, 6% no quarto trimestre. Ou seja, ao longo de todo o ano, 24% ao ano. Tranquilo? Então pegamos essa taxa nominal e transformamos numa taxa efetiva trimestral. Tranquilo? Que é referente ao período que a gente vai querer trabalhar. Segundo passo é transformar o período de aplicação em trimestres. Por opção, certo, eu escolhi uma unidade qualquer, trimestre. Poderia ser ano, poderia ser mês, tanto faz, certo? Em 1 ano e 6 meses eu tenho quantos trimestres? Então, 1 ano eu tenho 4 trimestres, não é isso? Em 6 meses eu tenho mais 2 trimestres, ou seja, ao longo de todo esse período eu teria 6 trimestres. Minha taxa efetiva, estando trimestral, e o meu período aqui é N, pessoal, desculpem, aqui ficou I, né, está errado. Esse período estando em 6 trimestres, a gente consegue, de forma imediata, né, fazer o cálculo da expressão do valor do montante. Então, o montante é quem? Capital, que multiplica 1 mais i elevado a n, o capital aplicado, R$ 10.500,
A taxa trimestral, 6%, 6%, 6 dividido por 100, 0,06. 1 mais I vai ficar 1,06, elevado ao período de aplicação. Período de aplicação N igual a 6 trimestres, certo? Só lembrando aqui, né, tinha colocado I, mas aqui é N, certo? N igual a 6 trimestres. Fazendo a continha, o meu montante vai ser de R$ 14.894,45. Seria o montante, né, da operação. Tranquilo? Beleza. Se eu quisesse pegar esse mesmo problema, só que agora ao invés de passar tudo para trimestre, né, que foi a nossa opção, passássemos, por exemplo, tudo para o período mensal. Vou passar tudo para o período mensal, certo? Ao invés de passar tudo para o trimestre. Os dados são os mesmos, né? Capital 10.500, a minha taxa, já coloquei a taxa efetiva correspondente a essa taxa nominal de 24% ao ano com capitalização trimestral, 6% ao trimestre, e eu tenho aqui 1 ano e 6 meses. Em 1 ano e 6 meses, eu tenho quantos meses? Uma vez que agora a ideia é passar tudo para o período mensal, não é isso? Em 1 ano e 6 meses, eu tenho 18 meses. Então, meu período já está referente ao período mensal, só que a minha taxa efetiva ela está 6% ao trimestre. Lembrando que essa taxa efetiva foi encontrada de que forma? Eu pegando essa taxa nominal de 24% ao ano com capitalização trimestral e transformando a taxa nominal para uma taxa efetiva, utilizando a proporcionalidade. Em um ano eu tenho 4 trimestres, 24 dividido por 4, 6% ao trimestre. Só que eu não posso jogar estes dados na minha expressão do valor montante, porque a minha taxa efetiva está trimestral, só que o meu período de aplicação está mensal. As minhas unidades estão conflitantes. E eu quero passar agora, por uma questão de opção, passar tudo para o período mensal, tudo para o mês, certo? Então vamos lá. Qual é a taxa efetiva mensal equivalente à taxa efetiva de 6% ao trimestre? Eu tenho uma taxa de 6% ao trimestre, não é isso? E eu quero saber qual é a taxa mensal que corresponde, que equivale a essa taxa de 6% ao trimestre. Não é isso que a gente quer fazer? Então fica aí o pensamento, né? E aí o camarada teve uma ideia. Eita, vou utilizar o mesmo procedimento que fiz no caso do regime simples. Ou seja, eu vou pegar a proporcionalidade que um trimestre equivale a 3 meses e achar uma taxa proporcional em meses. Beleza? Vamos verificar se isso é possível? Então, vamos verificar se é possível utilizar a taxa proporcional, certo? Ou seja, 6% ao trimestre, qual seria uma taxa proporcional em meses? Um trimestre equivale a 3 meses, 6 dividido por 3, eu tenho 2% ao mês, não é isso? O período de aplicação já estava referente ao período mensal. Então, a gente jogando as expressões, montante igual capital que multiplica 1 mais I elevado a N. A taxa agora 2% ao mês, 0,02. 1 mais I, isso vai dar 1,02. Elevado a N, onde o N é igual a 18, não é isso? E o capital aplicado mesmo, de 10.500. Quando a gente faz essas continhas, a gente acha o valor montante de R$ 14.996,59. Opa! O que está ocorrendo, pessoal? O montante obtido na primeira solução, quando a gente fez a opção de passar tudo referente ao período trimestral, a gente tem achado R$ 14.894. Agora, passando tudo para o período mensal e utilizando este procedimento de achar uma taxa efetiva a partir de uma outra taxa efetiva, utilizando a proporcionalidade, a gente achou um montante agora de quanto? 14.996. Ou seja, os montantes obtidos foram diferentes. Isso não tem sentido. Se eu opto em transformar tudo para o período trimestral ou opto em transformar tudo referente ao período mensal, independente do período que eu vier a escolher, optar, os meus resultados montantes finais obrigatoriamente precisarão ser iguais. E isso não ocorreu. A gente achou montantes diferentes. Ou seja, olha que importante conclusão a gente está acabando de verificar com esse exemplo. Logo, no regime de capitalização composta, não podemos usar a proporcionalidade para obter uma taxa efetiva a partir de outra taxa efetiva. Ou seja,
nós tínhamos uma taxa efetiva de 6% ao trimestre e optamos em utilizar o conceito da proporcionalidade para achar uma outra taxa efetiva expressa em meses, utilizando a proporcionalidade, um trimestre valendo 3 meses. Quando fizemos isso, achamos valores montantes distintos. Nós realizamos esse procedimento, pessoal, da proporcionalidade na nossa primeira aula, quando a gente apresentou o conceito de taxa proporcional e taxas equivalentes. Esse procedimento para o regime simples, ele resultava no mesmo valor montante. E a gente deixou claro, né, que para o regime simples, a taxa proporcional gerava o mesmo valor montante. Só que agora a gente está acabando de verificar, neste exemplo, que para o regime composto isso não vai ocorrer. Ou seja, quando eu tiver uma taxa efetiva, eu não vou poder utilizar o conceito da proporcionalidade para poder gerar uma outra taxa efetiva. Porque se fizermos isso, os resultados finais serão distintos, certo? Então, importante observação, importante conclusão, importante contexto que a gente chega nessa situação. Ou seja, como é que a gente vai fazer esse problema então? Eu não vou poder usar a taxa proporcional. O que é que eu vou ter que usar? O conceito de taxas de juros equivalentes. O que é isso, taxa de juros equivalentes? Vamos observar o conceito. As taxas equivalentes, ou as taxas de juros equivalentes, são taxas que, aplicadas ao mesmo capital, pelo mesmo período de aplicação, geram o mesmo valor montante. Então, eu tenho aquele capital de R$ 10.500 que está sendo aplicado durante 1 ano e 6 meses. Então, eu tenho que usar uma taxa equivalente. Eu vou resgatar aqui, eu tinha uma taxa de 6% ao trimestre, eu quero saber qual é a taxa efetiva mensal que vai gerar o mesmo valor montante. Quando a gente foi usar o conceito da proporcionalidade, chegamos a valores montantes distintos. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Utilizar o conceito de taxas equivalentes. Ou seja, como é que eu acho uma taxa efetiva a partir de uma outra taxa efetiva? Utilizando, pessoal, essa expressão que se encontra em destaque aqui. 1 mais I maior é igual a 1 mais I menor elevado a K. Eu pego uma taxa efetiva e quero achar uma outra taxa efetiva. A taxa efetiva maior, eu deixo ela aqui isolada. A taxa efetiva menor, eu deixo ela do segundo membro, elevado a K. Onde esse K vai fazer referência a quê? Nesse período maior, quantas vezes esse período menor vai ocorrer? Vamos ver se a gente consegue ilustrar isso de forma mais clara. 1 mais taxa anual é igual a 1 mais taxa semestral. Quem é maior, o ano ou o semestre? O ano, naturalmente. Então, o ano fica isolado. 1 mais I, ano. Igual a 1 mais I, semestre. Em um ano, quantas vezes o período semestral ocorre? Ocorre 2 vezes. Então, fica elevado a 2. Se eu quisesse pegar, por exemplo, uma taxa anual e transformar para uma taxa diária, por exemplo. Quem é maior, o ano ou o dia? O ano, obviamente. Então, 1 mais I ano. 1 mais I ano, igual a 1 mais I período menor, dia. Em um ano, quantas vezes o período diário ocorre? Utilizando aquela relação do mês comercial, né, o mês equivalendo a 30 dias, e considerando que em um ano nós temos 12 meses, a gente sempre vai fazer a relação que em um ano a gente tem 360 dias. Então, 1 mais I ano ficaria 1 mais I dia elevado a quanto? A 360. Então, esse é o procedimento para poder fazer o cálculo de uma taxa efetiva a partir de uma outra taxa efetiva. Apresentado esse conceito, pessoal, vamos ver se a gente consegue agora resolver aquele problema? Vamos voltar, né? A gente queria calcular o montante de R$ 10.500 aplicado durante 1 ano e 6 meses a uma taxa de 24% ao ano com capitalizações trimestrais, não é isso? O que é que a gente estava fazendo? A gente queria passar tudo referente ao período mensal, não foi isso? Então vamos voltar. Capital 10.500, está aqui aplicado. Essa taxa nominal, a gente transformou essa taxa nominal numa taxa efetiva. Observem que para transformar uma taxa nominal numa taxa efetiva, eu posso utilizar e devo utilizar a proporcionalidade. Em um ano eu tenho 4 trimestres, 24 dividido por 4 dá 6% ao trimestre. Quando eu faço essa transformação de uma taxa nominal para uma taxa efetiva, achando 6% ao trimestre,
Se porventura eu quiser achar uma outra taxa efetiva, aí sim, eu vou ter que recorrer à relação da equivalência que a gente acabou de apresentar, ok? Ou seja, qual é a taxa efetiva mensal correspondente, equivalente a essa taxa efetiva de 6% ao trimestre? Eu vou voltar àquela mesma pergunta que tinha o camarada pensando que ele tinha tido a ideia. Ele tinha tido a ideia de utilizar a proporcionalidade, que não deu certo. A gente sabe que agora a gente vai ter que utilizar o conceito de equivalência, de taxas equivalentes. Então, vamos lá. 6% ao trimestre, eu quero saber qual é a taxa agora mensal efetiva que corresponde a essa taxa de 6% ao trimestre. Então, a relação da equivalência apresentada, 1 mais I maior igual a 1 mais I menor. Eu tenho um período, uma taxa conhecida efetiva trimestral e quero achar uma taxa efetiva mensal. Quem é maior? O trimestre ou o mês? O trimestre. Então, o trimestre fica do lado esquerdo. 1 mais I trimestre. E do lado direito, 1 mais I mês. Por que ficou esse 3 aqui? Porque esse K representa o que mesmo? Nesse período maior, quantas vezes esse período menor ocorre? Ou seja, em um trimestre, quantas vezes o período mensal vai ocorrer? Vai ocorrer 3 vezes. Então fica elevado a 3. Substituindo os dados, taxa efetiva de 6% ao trimestre, 6% 0,06, 0,06. Fazendo as continhas, né? 1 mais I mensal sendo a raiz cúbica de 1,06. Faz as continhas, subtrai em 1, depois multiplica por 100 para poder deixar o resultado em porcentagem. A gente acha uma taxa mensal efetiva de 1,9613. Observe que ela é um pouquinho menor do que a taxa proporcional. 6% ao trimestre. Se a gente utilizasse a proporcionalidade, daria 2% ao mês, que não dá certo. A taxa que dá certo, de fato, vai ser essa taxa de 1,9613% ao mês, que a gente obteve utilizando essa expressão. Tranquilo? Então, se a gente voltar para o problema, querer calcular o montante, capital 10.500, a taxa, essa que a gente acabou de achar, certo? Elevado a N, onde N era 1 ano e 6 meses, né, que passando tudo para o período mensal daria 18 meses, aí a gente acha agora exatamente o mesmo valor montante que a gente tinha encontrado na solução 1, ou seja, R$ 14.894,45. Então, pessoal, esse exemplo ele é de suma importância porque ele apresenta como é que a gente transforma uma taxa nominal numa taxa efetiva e como é que a gente transforma uma taxa efetiva numa outra taxa efetiva. Lembrando, a transformação de uma taxa nominal para uma taxa efetiva, a gente recorre à proporcionalidade. A transformação de uma taxa efetiva para uma outra taxa efetiva, a gente vai recorrer à expressão das taxas equivalentes. Tranquilo? Para finalizar, essa aplicação 2. Qual é o capital que, colocado essa taxa de 12% ao ano com capitalizações trimestrais, produz o montante de R$ 641,59 em 3 anos? Então aqui, ao invés de ele pedir o montante, ele pediu qual é o capital e, consequentemente, ele já forneceu o valor montante, certo? Então, pessoal, independente se a gente vai passar tudo para anos, se vai passar tudo para dias, se vai passar tudo para meses, o primeiro passo é saber o quê? Essa taxa dada de 12% ao ano, capitalizada trimestralmente, ela é uma taxa nominal ou é uma taxa efetiva? Esse é o primeiro parâmetro que a gente precisa verificar, porque a gente sempre trabalha com taxas efetivas, não é isso? Então, 12% ao ano com capitalizações trimestrais. Aqui é uma taxa o quê? Nominal, não é isso? Então a gente sabe que a gente tem que pegar essa taxa nominal e transformar para uma taxa efetiva. Essa taxa efetiva vai ficar referente ao período trimestral. Concordam? Então vamos lá. 12% ao ano, capitalizados trimestralmente, é o dado do problema, né? Montante de R$ 641, período de aplicação de 3 anos. Então, independente se eu vou passar tudo para mês, para ano, para dias, tanto faz, eu tenho que fazer o quê no primeiro momento? Pegar essa taxa nominal e saber qual é a taxa efetiva que corresponde a essa taxa nominal. Como é que é a relação? 12% ao ano, esse dinheiro será corrigido a cada trimestre. Em um ano eu tenho quantos trimestres? 4. Então 12 dividido por 4, essa taxa nominal é uma taxa de 3% ao trimestre, certo? Então a taxa é em 3% ao trimestre. Para que a gente não tenha que modificar, pessoal, transformar
utilizando aquela relação da equivalência, qual é o bizu que a gente sempre apresenta? Nos problemas de capitalização composta, não altere a unidade da taxa, deixa ela do jeito que está. Porque é mais fácil você falar que 3 anos equivalem a 12 trimestres do que eu querer passar tudo para meses, por exemplo, falar que 3 anos corresponde a 36 meses, mas ter que pegar essa taxa efetiva trimestral e utilizar aquela relação de equivalência para poder achar uma taxa efetiva mensal. Concordam? Eu até sugiro que vocês façam essa outra solução. Aqui eu só vou fazer uma única solução. Faça uma solução que vocês vão passar tudo para o período mensal, porque vocês vão ter que utilizar aquela relação da equivalência só para poder verificar que vocês vão achar de fato o mesmo resultado, certo? Fica aqui a sugestão para vocês. Aqui, para a gente poder ganhar tempo, eu vou deixar a taxa do jeito que está, 3% ao trimestre. Não vou modificar e vou simplesmente adequar o período de aplicação. Em 3 anos, em um ano eu tenho 4 trimestres, consequentemente em 3 anos eu tenho 12 trimestres. Não é isso? Então, jogando a expressão, montante igual capital que multiplica 1 mais i elevado a n, o montante é dado, R$ 641,59, o capital é o parâmetro que a gente quer achar, a taxa efetiva trimestral 3%, 0,03, 1 mais isso, fica 1,03, elevado a n, onde n é igual a 12. Observe, né, que está tudo trimestral, está tudo trimestre, né? As unidades estão compatíveis. Jogando na expressão e fazendo os cálculos, a gente acha um valor de um capital de R$ 450. Ou seja, se aplicarmos R$ 450, esse dinheiro ficar aplicado durante 3 anos, e se a taxa da instituição for essa de 3% ao trimestre, você vai ter, né, um montante depois de 3 anos de R$ 641,59. Tranquilo? Para finalizar, fica aí a sugestão para vocês responderem este problema. O investidor dispõe das seguintes alternativas de investimento: aplicar a uma taxa nominal de 48% ao ano com capitalizações mensais, ou a uma taxa nominal de 50% ao ano com capitalizações semestrais. Qual alternativa representa a melhor aplicação? Então fica aí a sugestão para vocês utilizarem esses conceitos que a gente colocou agora e vocês definirem qual dessas duas taxas apresenta, né, a melhor rentabilidade, apresenta a melhor atratividade de investimento. Resolva a questão e a gente depois apresenta, né, a resposta na plataforma ou ao longo das nossas próximas aulas. Certo? Grande abraço, obrigado mais uma vez e bons estudos e permaneçam lá verificando as atualizações da plataforma. Grande abraço, tudo de bom. Sigamos em frente mais uma vez. Tchau, tchau.